Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje nós continuamos a ler a carta aos Romanos, que, como eu tenho lhes dito, é a carta de Paulo mais robusta em conteúdo. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo reflete sobre a realidade do povo da antiga lei, do povo de Israel, ao qual ele também pertence. E nós, então, ontem na liturgia, escutamos um pedaço desta carta que fala sobre o povo de Israel, e hoje nós temos a continuação dessa reflexão. Eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, pois também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo se usa como prova da bênção que Deus deu a Israel, porque ele, membro do povo de Israel, aceitou Jesus como seu Salvador. Então, através dessas pessoas, não só ele, mas outros tantos que nós conhecemos na palavra de Deus, Deus cumpriu a promessa que tinha feito. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre considerou. Eu pergunto, acaso eles tropeçaram para cair? Não, de modo algum. De fato, o passo em falso que eles deram serviu para a salvação dos pagãos, e a salvação dos pagãos, por sua vez, deve servir para despertar ciúme neles. Então, é interessante essa ligação que Paulo faz. Ele vai dizer assim, que a rejeição que o povo de Israel fez ao Salvador serviu para que os pagãos se convertessem, para que o reino de Deus se tornasse não somente do povo de Israel, e que agora é o momento de que o povo de Israel enciumado volte ao seu Deus através da conversão dos pagãos. O endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que a totalidade dos pagãos tenha entrado na salvação. Então, Paulo tem essa profecia que fala deste endurecimento do coração do povo de Israel e que vai durar até o fim dos tempos. Ora, a questão que Paulo coloca é vital, porque se faz a pergunta, essa reflexão nós vamos continuar na segunda-feira, o que aconteceu? A lei de Deus, a promessa de Deus foi mudada? Então, a leitura de hoje, de fato, vai terminar assim, dizendo que não, é irrevogável. E assim também começa a leitura da próxima segunda-feira. De fato, com relação ao Evangelho, eles são inimigos para benefício vosso, mas com relação à escolha divina, eles são amados por causa dos patriarcas. Então o apóstolo vai falar assim, deste amor, dessa predileção de Deus para com o povo de Israel, que faz assim com que eles sejam amados por causa dos patriarcas, daqueles que foram escolhidos por Deus, com os quais Deus fez aliança. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A aliança tem sempre duas partes, um Deus que é fiel e um povo que é infiel. E que mesmo na infidelidade do povo de Israel, Deus permanece fiel. E vai dizer o apóstolo que aquilo que Deus prometeu ao seu povo, Deus permanece fiel, Deus não revoga a sua promessa. Mas, por outro lado, Deus deixa liberdade para o seu povo, para que eles possam dizer sim ou dizer não. Então, muitos do povo de Israel, nós o sabemos, não conseguiram identificar Jesus com o Salvador prometido, e que parte deles também vão levar o Salvador até a morte na cruz. Mas que Deus continua firme no seu propósito, Deus que enviou o seu povo na esperança de salvar o povo de Israel em primeiro lugar, mas todos os povos, é o Deus que, em cada situação da história, quando o povo de Deus foi infiel, Deus fez uma promessa ainda maior, uma promessa ainda mais sólida. E é essa promessa de Deus que é a parte confiável da aliança. Quem é fiel na aliança, quem é irrevogável é Deus, que continua sempre fiel, e que o povo de Deus infiel vai se sucedendo, e que Deus permanece o Deus que ama o seu povo. O povo de Israel teve diversas graças, como nós ouvimos já na leitura de ontem, quando o apóstolo elenca tudo aquilo que este povo recebeu, até receber o próprio Salvador, que é o membro do povo de Israel. E assim,
É com este povo que Deus fez alianças e que, através da conversão dos pagãos, o apóstolo deseja, e que assim o seja, que o próprio povo de Israel, enciumado, se volte ao seu Deus e reconheça o seu Salvador. Ora, caríssimos, o evangelho de hoje, Jesus continua na casa do chefe dos fariseus. E, naquela ocasião, Jesus notou que os convidados escolhiam os primeiros lugares na assembleia, na mesa. Então, a busca do privilégio, a busca de estar em evidência, de fato, nós muitas vezes podemos sucumbir nessa tentação. Jesus vai fazer um discurso que não é um discurso de etiqueta. De fato, até no livro dos Provérbios tem essa recomendação, de não ocupar o primeiro lugar para que não tenha vergonha de que alguém fale, olha, vai se sentar mais distante. Quando o povo de Israel sentava à mesa, as pessoas mais importantes ficavam próximos ao chefe da casa que tinha convidado. Então, os mais importantes, mais próximos, e aqueles que eram os convidados menos importantes, mais distantes. Então, já o livro dos Provérbios dava esse conselho: não sente no primeiro lugar, porque pode vir alguém que vai dizer para você, olha, deixa o primeiro lugar para um convidado mais importante, mas sente-se no último lugar, para que, assim, se o dono da casa vem e vai dizer, sente-se mais próximo, vai ser uma honra para ti e para os outros convidados. Ora, agora Jesus vai dizer assim, quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e então o dono da casa vai dizer, dá o lugar a ele. Então, ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidados para sentar-se, quando vai sentar-se no último lugar, assim o dono da casa pode dizer, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Mas a parte que sintetiza bem o evangelho de hoje é o último dos versículos. Jesus se aproveita de um momento que estão vivendo para dar uma mensagem que era muito fácil de compreender por causa do contexto. E sintetiza dizendo assim, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. É esse o centro da mensagem evangélica que nós hoje escutamos. O reino dos céus é feito para os humildes, para os pobres, para aqueles que sabem ter uma postura como tem o mestre, uma postura de serviço. Então, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. O próprio Magnífica, Maria, quando reza, ela expressa esta ação de Deus. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Na verdade, isso não é uma ameaça de Deus que persegue aqueles que têm poder, mas que o próprio exercício do poder, muitas vezes, ele se corrompe. E aquilo que deveria ser um serviço para os irmãos, se torna um modo de perseguir, de prejudicar os irmãos. Então, qualquer exercício de poder, que seja do mais insignificante ao mais poderoso desta terra, deve ser sempre confrontado com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser, caros irmãos, que no exercício do poder nós sejamos como todas as pessoas do mundo, como aqueles que não creem, como aqueles que não são cristãos. Nós devemos, porque o poder, ele nos seduz, o poder, o dinheiro, o prazer. Então, quando temos que lidar com essas coisas, devemos sempre nos confrontar cotidianamente com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que aquilo que a gente recebeu para estar a serviço dos irmãos não se torne um motivo de prejudicar, de fazer os nossos irmãos sofrerem. Hoje, Jesus que está à mesa, ele chama a atenção dos fariseus e do mestre da lei. Lucas, ele nos expõe esse texto, não tanto, mais uma vez, sendo repetitivo, não tanto para reprovar, mesmo que deva, os fariseus e mestres da lei, mas para dizer à comunidade dos cristãos, à sua comunidade, a nós hoje, não nos deixemos corromper pelos desvalores deste mundo, mas nós devemos deixar que o evangelho ilumine a nossa vida, a nossa existência, para que nós sejamos sinal da fé, daquilo que cremos, em qualquer lugar, independentemente da função que tenhamos.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.